Eu cumprimento o seu irmão, papai do Senhor Jesus. Estamos alegres porque o Senhor tem nos preparado e tem nos trago novamente para estar reunidos para adorar e glorificar o seu santo nome. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrir suas Bíblias no primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do verso 30. Nós vamos ler alguns versículos. E eu convido os irmãos a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Porque essa noite o Senhor reservou apenas para nós aprender um pouquinho dele e aprender com o nosso servo Elias, o homem que orava e o Senhor respondia. Ele clamava e o Senhor operava milagre. Nós vamos aprender com Elias como nós devemos se comportar nos dias de hoje para adorar e servir a esse Deus que nos prepara aqui e nos leva para o bem bom da eternidade. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, o verso 30. Eu vou ler alguns versículos para a amada igreja entender. Capítulo 18, verso 30, que diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo chegou a ele. E reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então tomou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramar sobre o holocausto e sobre a lenha, e disse: fazei a segunda vez. Eu fizeram a segunda vez. E disse ainda: fazei a terceira vez. Eu fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se oferta de manjares ao profeta Elias, se chegou e disse: o Senhor Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje aqui, que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Respondeu-me: Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras. E o pois ainda lambeu a água que estava no rio. O que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Os irmãos podem tomar seus assentos, glorificando e exaltando esse Deus. Hoje nós vamos entender um pouquinho do comportamento de Elias como servo do Senhor, como profeta do Senhor. Eu serei bem breve
nessa mensagem, mas é uma mensagem muito forte, muito edificante para os nossos corações, porque nós vamos entender o comportamento de Elias, porque a Bíblia fala ali que ele orava e o milagre acontecia. Ele prostrava o rosto, clamava a Deus e fogo do céu caía. Então a Bíblia vai falar aqui que aquele profeta, ele ali na cidade de Será, ele entrou numa casa de uma viúva, a qual o seu filho já estava morto. A Bíblia faz questão de falar que o filho dela estava morto. E ele entrou agora ali no quarto e orando, prostrando a mão sobre aquela criança que já estava desfalecida. Ele rogou ao nosso bom Deus, o Todo-Poderoso, lá no penhor da eternidade, e prostrou e falou: Senhor, que o espírito dessa criança possa vir retornar para o seu corpo. E a Bíblia vai falar que um milagre aconteceu, aquela criança ressuscitou. A Bíblia vai falar que ele, na cidade ainda de Sará, ali, ele entra na casa da viúva, a viúva está passando por dificuldade financeira, e ele já entendia, porque o Espírito Santo já o revelava ali, o que aquela pobre viúva passava. A Bíblia vai falar ali que ele ora, ele chega naquela mulher e pede pão, ele pede um pouco de comida. A Bíblia vai falar ali que aquela pobre viúva, ela ali com seu coração angustiado, porque ela só tinha um pouquinho de trigo, de farinha, um pouquinho de azeite, mas só que ele fala para ela: vai, prepara e traz primeiro para mim. Aquela mulher com o coração ali angustiado, ela vai e ela obedece o ídolo do profeta. Então ele se alimenta e ao sair, ele abençoa aquela viúva. Ele fala: mulher, em verdade, o bom Deus, ele fala que não vai faltar a farinha na panela, que não vai faltar o azeite na tua botija. E o milagre acontece na vida daquela mulher. Então quem é esse homem ali? Elias, que chega perante o rei Acabe naquela ocasião e fala sobre a minha palavra. Eu te falo que não haverás nem chuva e nem orvalho. E a palavra do Senhor se cumpriu. Então hoje nós vamos aprender qual é o comportamento de Elias, para ele ser bem sucedido ali na palavra do Senhor, para ele ser bem ali sucedido nos milagres. O segredo é obediência, o segredo é adoração, porque a obediência gera bênção. Então nós vamos aqui para o primeiro segredo de Elias. Então a Bíblia vai falar ali que perante aquele homem, junto com os profetas de Baal, que a Bíblia fala que era 450, eles fizeram um trato para o Deus que respondesse com fogo, era o Deus verdadeiro. Então ali reuniram os profetas de Baal. A Bíblia vai falar que eles passaram a manhã inteira clamando os deuses dele, os deuses de Baal, clamando para o Deus de Baal ali consumir aquele holocausto e lamber, consumir tudo. E a Bíblia fala ali que de manhã até o meio-dia os 450 profetas de Baal clamavam, gritavam, a ponto de se cortar para oferecer sacrifício a Baal, e nada acontecia, porque eles não serviam o Deus verdadeiro. Então Elias ali, agora a Bíblia vai falar que chegando a hora de Elias se levantou. E aqui a primeira lição que nós aprendemos com o nosso irmão Elias, com o profeta Elias, no versículo 30, aqui no capítulo 18, verso 30, que diz: então Elias disse a todos: se achegai vós a mim. E eles se achegaram.
Então ele disse, então todo o povo chegaram a voz a mim. E todo o povo se achegou a ele e respondeu: o altar do Senhor que está quebrado. Aqui nós vimos que Elias, ele convidou o povo para chegar a ele. A Bíblia fala que o povo se chegou a Elias e agora aquele altar estava quebrado. Aqui Elias faz questão, a Bíblia de nos falar que o altar estava quebrado. Então Elias, ele consertou o altar. Elias, ele chegou e consertou o altar que estava quebrado. Então Elias tomou as 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo a Israel: é o teu nome. Então nós vimos aqui que Elias, ele primeiro reparou o altar do Senhor. Ele chegou, ele consertou o altar do Senhor. A Bíblia vai falar que Elias, ele colheu as pedras, ele pegou a linha, ele dividiu o bezerro e consertou o altar do Senhor. Hoje nós voltamos para os nossos dias de hoje. Muitas vezes nós queremos que o Senhor opere milagre, maravilha na nossa vida, mas muitas vezes o nosso altar, ele está quebrado, ele está trincado. Nós queremos que o milagre aconteça, mas nós não obedecemos. Nós não andamos segundo conforme a vontade do Senhor. Nós andamos de qualquer jeito, do jeito que é mais fácil. Então nós vimos aqui a palavra do Senhor, que Elias preparou o altar naquela ocasião. Ele dividiu ali o bezerro, ele colocou a linha, então ele consertou primeiro o altar. E agora nós vamos para o ponto 2, onde que nós aprendemos com Elias a importância do sacrifício e da oferta. Ele não ofereceu o sacrifício para o Senhor de qualquer jeito. Ele não ofereceu qualquer oferta, uma ofertinha qualquer. Ele ofereceu naquela ocasião a oferta que era devida para o Senhor naquela ocasião. A Bíblia fala aqui que o Elias, ele ofereceu a oferta com dignidade, com zelo, com capricho, com amor. Então muitas vezes nós queremos oferecer para o Senhor qualquer coisa e queremos que o Senhor faz o extraordinário na nossa vida. Então é impossível nós receber o extraordinário do Senhor se nós não oferecemos aquilo que nós já temos de melhor. Irmão André, o que é que nós temos de melhor? A nossa obediência, a nossa sinceridade, a nossa dignidade a Deus. Eu não estou falando que nós não vamos errar, porque é impossível nós viver aqui e não errar. O único que andou aqui e não errou foi Jesus. Mas nós temos que se esforçar, nós temos que ter zelo nas coisas do Senhor, porque as coisas que nós fazemos não é para nós, é para o Senhor. Então nós vamos aqui agora para o ponto 3, que a Bíblia vai falar. Agora ele vai orar, ele vai se prostrar ali perante o Senhor. Então disse: enche de água os cântaros e derramaram sobre o holocausto. Então ali nós vimos que o Senhor, agora Elias, ele vai orar diante do Senhor. No ponto 3, a importância do reconhecimento na oração. Como nós iremos se abordar diante do Senhor? Nós vamos aprender aqui com Elias, aqui a importância de como nós vamos se prostrar diante do Senhor. Aqui no verso 36, ponto 3, que diz assim: e sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias
se chegou diante do Senhor, Deus de Abraão, e disse: Deus de Abraão, de Israel, de Isaac e de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Nós vimos aqui que o profeta Elias, ele não chegou perante o Senhor, falando: Senhor, eu como ministro, eu como homem do Senhor, eu quero que o Senhor faça esse milagre. Não. Aqui a Bíblia vai falar que Elias, ele prostrou, depois que preparou o altar, depois que ele preparou tudo ali, conforme o Senhor ordenou, ele prostrou diante do Senhor e falou: Senhor, que hoje o Senhor manifesta o teu poder neste lugar. Então a Bíblia vai falar ali que ele chegou diante do Senhor e ele suplicou, clamando: Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifesta hoje aqui nesse lugar que tu és Deus e eu sou apenas o teu servo. Então hoje, muitas vezes nós queremos chegar diante da presença do Deus Todo-Poderoso, diante da presença do Senhor para pedir algo. Primeiro, nós não agradecemos pelo dia, pela noite, pelo alimento, pela dormida, pela moradia. Nós já queremos chegar de qualquer jeito: Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, eu estou precisando daquilo, Senhor, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida, Senhor, eu preciso mais daquilo. Muitas vezes nós chegamos de qualquer jeito diante do Senhor. O profeta Elias aqui, ele estava guerreando contra 450 profetas de Baal, que a Bíblia faz questão de falar que os profetas de Baal reunidos, eles clamaram de manhã até meio-dia, clamando por Baal, chegaram a se cortar, oferecendo sangue a Baal, para ele se manifestar, e ele não se manifestou, porque eles rogavam um Deus morto, um Deus que não poderia fazer nada, que não podia fazer nada naquela ocasião. E ali Elias, ele chegou até rir daquele povo e falou: grita mais alto, porque talvez o Deus de vocês está dormindo e vocês gritando um pouco mais alto, ele acorde para ouvir vocês. Então a importância de nós servir esse Deus com zelo, com amor. Se o Senhor te chamou para você pregar, você pregue. Se o Senhor te chamou para você louvar, você louva. Porque nós vimos ali, quando nós oferecemos louvores, adoração ao Senhor, a Bíblia vai falar que o coração do Senhor se enche de alegria, porque é só aqui que faz cessar o louvor e continuar no céu. Todas as outras coisas ficarão aqui, só o louvor que cessa aqui e continua lá no bem bom da eternidade. Então, quando nós chegar perante a presença do Senhor, vamos ter sabedoria, vamos buscar o Senhor com zelo, vamos primeiro agradecer, vamos primeiro servir o Senhor, e aquilo que nós precisarmos, o Senhor ele vai providenciar, segundo a nossa fé, segundo o nosso coração. Aqui a Bíblia vai falar aqui que agora o Senhor respondeu ali o profeta Elias. A Bíblia vai falar ali no seu verso 37: responde-me, Senhor, para que este povo conheça que o Senhor é Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. Aqui nós podemos ver que quando o profeta Elias ele prostrou para adorar, ele engrandeceu o Senhor,
e de Israel. Faz hoje esse povo que tinha idolatria no seu coração, que eles idolatravam a Baal, reconhecer que só tu é Deus em Israel. E a Bíblia vai falar ali que quando o fogo do céu caiu, o fogo do Senhor consumiu o holocausto. A Bíblia vai falar aqui no seu verso 39, e o que vendo todo o povo caiu sobre o seu rosto e disse: só o Senhor é Deus. Então que nós possamos vir aprender com o profeta Elias, que a obediência gera bênção, que a humildade nos torna mais perto de Deus. Hoje nós vemos pessoas querendo fazer coisa para o Senhor. Eu vou louvar porque eu louvo muito bem. Amém? O louvor, ele vai continuar lá no bem bom da eternidade. Mas é necessário nós ter humildade no nosso coração, porque a Bíblia fala que sem tal a humildade, ninguém verá Deus. Ninguém verá Deus. Nós vamos fazer com zelo, com amor, porque é para o Senhor, não é para o pastor, não é para me vangloriar, porque quando eu faço coisas aqui para o Senhor, para me engrandecer, eu vou ser humilhado. Mas a Bíblia fala aquele que prostra o seu joelho, como o Senhor nos ensinou: entra no teu quarto, tranque a porta e fala com teu Pai que está em secreto. Quando nós aprendemos a ficar em secreto com Deus, na intimidade, na particularidade entre você e o bom Deus, quando nós aprendemos a buscar o Senhor em secreto, o Senhor ele vai te honrar em público. O Senhor ele não vai te honrar em secreto, ele vai te honrar em público, porque o Senhor usa aqueles que não são para confundir os que são. O Senhor usa o menor para confundir o maior. Então vamos servir esse Deus com zelo, com capricho, com amor, porque o Senhor ele tem palavra de vida eterna, de salvação. Nós vimos aqui que o profeta Elias orava, o Senhor respondia. Nós vimos aqui que o profeta Elias clamava e o Senhor respondia. Por quê? Porque ele aprendeu a exaltar e engrandecer o Senhor em secreto. E o Senhor só honrava o profeta Elias no meio da multidão. O nome de Elias ali era conhecidíssimo em Israel, porque ele ficava em secreto com Deus. Ele tinha um momento particular com Deus. Hoje nós vamos fazer algo para o Senhor, nós anunciamos para todo mundo. Hoje nós queremos ofertar alguma coisa para Deus, nós anunciamos para todo mundo. Então a glória não é do Senhor, porque o que dá a entender é que muitas vezes nós queremos a glória para nós, e o Senhor ele não vai nos honrar. A glória é do Senhor, todo louvor é para o Senhor. A Bíblia fala que ele não divide a glória dele com ninguém. Então vamos ser sábios, como o profeta Elias. Vamos guardar a nossa intimidade com Deus. Vamos guardar o nosso particular com o Senhor. E vamos fazer a obra do Senhor sem querer nada em troca, sem querer recompensa terrena, porque a recompensa terrena vai vir. Quando nós agradar o coração do Senhor, ele vai mandar recompensa terrena para nós. Mas vamos se esforçar servindo esse Deus com zelo, com amor, com carinho. Como eu costumo falar aqui, que nada que nós faz aqui nesse planeta para o Senhor é em vão. O Senhor ele vai nos recompensar. Ele vai recompensar você no tempo dele, na hora dele. Vamos servir, vamos adorar, vamos aprender a adorar o Senhor sem querer nada em troca. Vamos se esforçar para adorar o Senhor. Muitas vezes nós chegamos do trabalho 7 horas da noite correndo, nós não queremos pegar o horário de amém.
Nós não vamos pegar todos os louvores, mas nós vamos pegar um pouco de louvores e a pregação, a mensagem. Porque a Bíblia fala que o conhecer, o entender, vem por ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. E o Espírito Santo, ele vai libertar o nosso coração, vai transformar o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos vir servir cada dia mais esse Deus, com zelo, com amor e com capricho. Então, esse trecho aqui, ele é um pouco comprido, eu vou resumir por aqui, mas que os irmãos tiverem a oportunidade para pegar a sua Bíblia lá na sua casa e meditar nos comportamentos de Elias, para ele ser mais que vencedor, bem sucedido como profeta do Senhor. E a Bíblia fala ali que agora Elias, o fogo vem, consome os profetas de Baal, acaba com a heresia, com a pagancice, que eles eram pagãos, eles adoravam outros deuses, que não eram o Deus verdadeiro. Então o nome do Senhor foi reconhecido ali em Israel, e glorificado e exaltado, porque só Deus, ele tem esse poder de confundir os que são, usando o menor, usando o pequeno. Então que nós possamos servir esse Deus com gratidão, com amor, e se esforçar todos os dias para oferecer o melhor para o Senhor, porque só Ele é digno de honra, glória e louvor, e Ele tem um lugar preparado para nós, lá no perdão da eternidade, e em breve Ele vai vir nos buscar, e que nós possamos vir estar ocupados na obra do Senhor, envolvidos na obra do Senhor. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.